É o Afá. O Afá. O Afacadre. Waka Waka, né? Igual vocês falaram ontem. O Afá. Você está acompanhando aí. Você não está mais no. Não estou mais no Morning. Porque o Morning também tá uma confusão. Olha, eu já vi programa confuso, mas igual o Morning. Só o link Morning é um Big Brother, né? Entra e sai gente. Vai eliminado. Você vai eliminando ali a galera. E não é tudo que dá pra gente falar lá no Morning, né? Por quê? Foi censurado. Opa! Censura? Gente, universo. Conte pra gente o que aconteceu. Censura da Brava. A gente tá vivendo essa era agora, né? Era da censura e tudo mais. E tem coisas que a gente não pode falar. Inclusive sobre o nosso presidente, Lula. Tem certas coisas que a gente não pode falar. Tem que tomar cuidado, pisar em ovos. Sim. Aí fica difícil, mas eu continuo falando nas minhas redes. E agora eu tô inserida em um novo projeto que chama Segue o Fio e a gente lá vai falar. O fio? Superman. Segue o Fio do Superman. Tá lá com o Superman. Segue o Fio Terra, o projeto. Ai, que horror, não. Segue o Fio Terra. Não é isso. Segue o Fio Terra. É um projeto interno. É uma coisa muito gostosa. Fio Terra diário. É um Fio Terra diário. É um Fio Terra diário, o projeto dele. Pra não queimar. Não, tem gente que é de vez em quando, mas tem gente que é o Fio Terra diário. Que é uma delícia. Gostoso. Quem nunca? Mas a gente precisa de um espaço, né? Pra poder falar certas coisas. Porque você sabe o que eles estão fazendo. Não, estão fazendo um péssimo governo. Um péssimo. E não só o governo, mas o nosso judiciário tá ali marcando todo mundo, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Sim, claro. Mesmo porque, se a gente for em cana, ninguém vai levar cigarro pra gente. A audiência, essa audiência é fantástica. Nada. E lá gritar bom dia, boa tarde, Isso. o AFA livre, Emílio livre, não vai ter isso. Não vai ter nada. E esse é que é o grande problema, porque as pessoas chegam pra você e falam: olha, vocês têm que falar realmente, falar tudo, brigar com todo mundo. Eu reparei que vocês não estão falando. Falou: olha, não quero ser herói de vocês, porque se a gente vai em cana, não vai ninguém, nem para levar um maço de derby. Você não sabe o que é derby. Derby é um cigarro muito ruim. Ao contrário dos canhoteiros, que o nosso querido Barba teve janja. Lá estiveram. Você veja a diferença Visita que tá. Você íntima, veja né? a diferença que a diferença que é das turmas. Então essa turma é muito organizada. Essa turma é muito organizada e unida. Então tome cuidado no fio terra. Pode deixar. Em quem você faz fio terra. Você pode se arrepender com o fio. Você pode se arrepender. Não, mas não é isso. Mas é engraçado, né? Até é interessante, eu vou puxar esse gancho do Emílio, que depois daqueles atos que rolaram no dia 8 de janeiro, a galera que é mais à direita, mais conservadora, tá com medo de ir pra rua. Então imagina essa galera na porta de um Mas não vai ter a presídio. Eles não vão CPMI? ficar. CPMI não vai rolar? Eu acho que não vai rolar. Você acha que não? Pelo jeito Eu também acho que não. tá indo, por mais que tenha essa pressão popular e a galera recolhendo assinaturas, eu acho que não vai sair, né? Porque o Lula ele já começou a se articular para não deixar que essa CPMI saia. E é muito estranho isso, porque além dele não querer fazer essa investigação, a gente tem que lembrar que ainda ele aprovou um sigilo sobre as câmeras do dia do ato. Sim. Então, eu acho muito esquisito isso daí. Eu não entendo por que ele não quer falar e mostrar a verdade sobre o dia. Ele não quer porque ele precisa dar resultado rápido. Uma CPMI atrasa muito o andamento, nada é votado. Você Nada fica... de bom vai sair. Não vai sair nada de bom. Nem tem plano de nada. Então não é interesse pro Lula, porque agora ele tá com um gabinete ruim. Sim. É só coisa ruim, só tá... Só ministro Não. ruim. Agora é o Brasil voltou. O que você achou do slogan dos 100 dias agora? Ele mudou o slogan? O Brasil voltou? Brasil voltou. Meu Deus do céu. Mas o que você está achando? Qual que é a sua análise? Você o Brasil voltou de onde, gente? Voltou pro Primeiro, pro que era. O Brasil voltou... exato, né? Voltou pro esqueminha. Voltamos pro esquema. Mas uma coisa importante que a gente tem que analisar é que a nossa democracia tem menos de 30 anos, né?
E nesses 30 anos, mais da metade foi governada pelos governos Lula e Dilma. Sim. E aí, agora eles querem colocar a culpa no que eles não estão conseguindo entregar. E o que eles prometeram que eles não conseguem fazer por conta de 4 anos. Sim. Então eles ficam culpando esses 4 anos do que aconteceu no governo Bolsonaro. E aí, olha, eu não estou entregando a picanha e a picanha virou abóbora porque a culpa é desses fascistas, genocidas e tal. E ele vai manter esse discurso pelos próximos 4 anos, porque esse governo está uma catástrofe. Sim. Não tem plano econômico nenhum. Eles não estão organizados. Os ministros que ele tem não são técnicos. Então, assim, infelizmente, ele não vai conseguir entregar nada, né? Agora, falando em questão de ministro... Tá animado, hein, ô... Hein? A Rafa tá animada. A animação no olhar. Falando em ministro, o ministro... Eu sou da seguinte pensamento. Então diga. O Brasil trinca, mas não quebra. Isso aí. Graças a Deus. Mas não quebra, é isso mesmo. Graças a Deus. Grande. Tem o Latrinca também. Mas a gente tá muito trincado, né? O problema é que tá muito trincado. O Brasil trinca, mas não quebra. Graças a Deus. Será? Eu acho. Não sei. Eu tenho que ser um pouco otimista. Né? Pelo movimento que a gente vê, esse Lula rancoroso pra caramba. Né? Querendo se vingar. Eu não sei não se a gente não quebra. Não sei. Ele se aproximando mais dessas ditaduras. Então, você acha que o Lula vai se vingar de quem? Né? Que ele falou, eu quero... Do povo brasileiro. O povo brasileiro no geral. E o próprio Moro, que ele inclusive deu aquela entrevista com jornalistas. Mas não seriam dos políticos? Dos caras que abandonaram ele, que ele foi preso? Eu não acho que é só a classe política. Eu acho que ele voltou com um rancor de que escolheram Bolsonaro, tudo aquilo que ele combate, tudo aquilo que ele não queria. Então eu acho que ele vem com essa raiva e com esse rancor e muito mais esquerda do que ele costumava ser. Então eu acho que é uma vingança do próprio povo brasileiro e eu queria que as pessoas acordassem e começassem a enxergar isso, né? Olha, eu acho que vai rolar esse movimento, sabia? Vai. Eu tô vendo que essa pauta anticorrupção, ela tá voltando com tudo. Então eu acredito que, não sei se muito em breve, acho que não, mas de uns tempos manifestação assim popular vai igual acontecer na uma época da manifestação. Eu acho. Então, é cíclica, né, a história. Então eu acho que a gente vai voltar com isso sim. Falando da manifestação, o Bolsonaro voltou. Você acredita que ele seria o cara para organizar uma manifestação, para fazer o contraponto? Eu não sei se ele poderia organizar uma manifestação agora, porque ele tá ferrado, né? Tá. Vamos combinar que ele tem que tomar cuidado com o que ele vai falar, porque já querem tornar ele inelegível, querem prender o cara. Então, acho que ele, depois daqueles atos que aconteceu em janeiro, ele levantar uma manifestação pode pegar muito mal para ele em estratégia política. Mas eu acho que ele é responsável agora por organizar essa direita, acoplar mais gente. Essa direita que não leva cigarro pra ninguém. Não leva cigarro pra ninguém. Esse é a direita quer cada um por si. Porque ficam se matando. O problema é essa direita aí, é zoada. A direita é desorganizada, mas a gente precisa começar a organizar isso pra ontem. E o Zuckerman? Agora, eu queria perguntar a respeito, a gente estava falando questão de ministro, investigação. O nosso ministro da Justiça diz que pediu ao Alexandre de Moraes que investigue o Deltan Dallagnol no inquérito das fake news. E foi perguntado se isso era uma questão pessoal. Ele falou que não, que inclusive já tinha colocado outros nomes. Falou assim, mas o senhor vai colocar o Janones? Ele falou, não, porque ele não falou nada contra mim. Cara, ou seja, é muito pessoal. Isso deixa claro que a turma age como aquilo que a gente sempre vem falando. Não é o que se fala, é quem fala? Com certeza, com certeza. O Janones hoje, na minha opinião, ele é o maior disseminador de fake news que a gente tem. Mas ele não é o Carluxo? O cara é um palhaço de circo. Mas o Carluxo não era o cara? Do Bolsonaro? Era o Carluxo. Mas eu não vejo o Carlos e o Janones como pessoas, como o contrário, entende? Porque o Janones é um cara que ele posta fake news descaradamente. Não, o esquema desses caras é o seguinte, tanto de um lado como do outro, é destruir a reputação de quem está fazendo alguma coisa. Mas então a questão é 2 pesos, 2 medidas que ele está fazendo aqui. Não, eu não tô julgando isso aí. Eu tô dizendo que o modo que o cara opera é o seguinte, tanto o Carluxo como o Janones, eles pegam alguém lá que eles querem, a turma,
É uma turma de um lado, outra turma do outro. ele quer criar barulho. Não quer criar barulho. Ele quer destruir a reputação de alguém. Ou destruir a Todo reputação. mundo, igual o do Nicolas. Lembra quando ele soltou que o Nicolas era gay e tal? Isso. Sendo homofóbico, inclusive, né? Pois é. Porque é um cara de esquerda, levanta Então, a bandeira e mas isso ataca a outra pessoa com, você é gay. Isso aí os dois lados fazem. Então, mas é o mesmo esquema do de rede Não, eu social. não acho que é dois pesos, duas medidas. A diferença é essa. A Eu não diferença é que vejo pra assim. pedir investigação, pede só pra um lado. Quando ele foi questionado, você vai colocar o Janones também na investigação de fake news? Falou, não, porque ele não fez nada pra mim. Ou seja, é dois pesos, duas medidas. Então, se é os dois lados faz, os dois lados tem que ser investigado. É essa a questão. Talvez... Essa é a questão. A questão é a seguinte, talvez o Janones não tenha atacado o Supremo. Você entendeu? Mas é ataque. Então Não. é pessoal. Então, peraí, então não é, Não tem denúncia. não é propagação de fake Peraí, news mas o eles problema. não atacam agora Pelo o amor de Deus, Supremo, aí- né? aí tá- Estão atacando agora aí tão porque louco. eles estão mas pera- trabalhando juntos ali, estão Mas pera lá, aliados. pera lá. Na época, pega a época do Barba. Precisa revisar a coisa. Na época que o Barba foi preso, lembra que o Barba foi preso? Sim. Naquela época que tinha o Moro, que tinha lá os ministros, o Supremo, tal, não sei o que deram uma pelezada no negócio, a turma da direita também falou, beleza, que legal que estão fazendo isso. Agora é que mudou de lado. Quando muda de lado, você acha que ele a justiça, ela tá de um lado. Mas tá. Mas pera lá, Então, prenderam mas o Lula porque ficou muito descarado, né? Não porque eles não Então, mas eles teve queriam pernada, mas prender teve o Lula. pernada. Inquérito E da a gente fake tem news que é o quê? lembrar Aquela- que o STF anulou todos os casos da Lava Jato. Então, porque tinha... Anularam todos, sem exceção. Sim, mas segundo a lei é porque tinha alguma coisa errada ali. Então, Entendeu? mas Esse aí é que é o negócio. é Não, a mas pera. interpretação Mas- deles também. Mas inquérito Claro. da fake Mas news. é a lei. É a Inquérito lei. da fake Só news. fazer o break. É break pro Reginaldo? Então eu vou fazer um breakzinho pro Reginaldo. A Wafa Kadri está aqui com a gente. A Wafa está comentarista, foi candidata já. E ela... Muito linda, muito simpática, Obrigada. muito bacana. Está aqui conversando com a gente. Está um pouco brava hoje. Não, imagina. Tem que Eu estar sinto- brava, ela tá eu brava. sinto- Imagina. Eu Tá de sinto boa. um pouco de braveza da sua parte. Mas tá aí as redes sociais dela. Eu vou fazer o break do Reginaldo. Vai lá, Reginaldinho. Muito bem. O que você quer saber, Eu quero Zuzi? saber o seguinte, que vamos para os assuntos aí que foram Sim. trending topics que você manja muito. É a história do Boulos com o Datenão. Gente, Qual que é a tua visão? O que Me ajuda aí, aconteceu? velho. Porque até agora ninguém sabe explicar de fato quem filmou, qual foi o interesse, o que você enxerga? Muito amadorismo, né? Assim, de todos que estavam ali, inclusive do Boulos e do próprio Datena, mas também a gente tem que parar para refletir se não foi alguma coisa forjada ali naquele momento. Mas assim, o que me impressiona nessa história toda é que o Datena, ele se concretiza, ele se faz como o cara que denuncia a criminalidade o tempo inteiro ao vivo. Só no nosso. Né? Não, Lei, porque velho. olha o crime, as pessoas estão inseguras, a gente tem que combater isso. E do nada, ele se alia ao Boulos, que coordena um grupo terrorista que é o MST, que invade propriedade privada. Então, eu fiquei meio confusa. Pra mim, o Datena morreu. Reputação dele já era. Me ajuda aí, ó. Não Já tem mais era. chance, não tem mais Não capital tem mais político. chance nenhuma. E aí isso, ele velho? apoiando o Boulos, que tá liderando, inclusive, a prefeitura aqui em São Paulo. E é preocupante isso, né? Porque eu não entendi. Mas o que me pegou nesse vídeo foi essa boina. A boina Que e a roupa meia. é essa? Tem o cara de meia. Pelo amor de Deus, que roupa é essa Parece que um o pintor. Datena tava usando? Boina do Jaiminho. Joga essa boina fora, Pra pelo evitar a amor de fadiga. Deus. Eu achei estiloso, Peaky Blinders. Datena. Eu achei estiloso. Você achou É do Jaiminho do Eu achei Chaves. horrível essa boina. Vamos, anulem essa boina. Me ajuda Mas aí, a ó. política Boulos não é é- assim, você que participa tanto da política, não tem os seus interesses. Você vê que o Datena fala que é uma O nuvem. sonho que... dele é ocupar um cargo público, né? O Então, mas Datena... serviço? o Será Datena- que o Datena aceitaria serviço? Eu acho que sim, pelo teor do que eles estavam discutindo ali, eles estavam articulando exatamente isso, porque o Datena é um cara que joga no time que tá ganhando. Então ele viu no Boulos essa oportunidade bipolar, desonesto, Total. né? Porque ele viu no Boulos essa oportunidade e fez igual o Alckmin.
Mas a gente tem que lembrar. Estranho. Que fez igual o Alckmin. Vamos nos unir aqui, porque a extrema-direita... Peraí. Mas o Alckmin estava sozinho. Sim. E estava abandonado. Lembra do Dória? Abandonado nada. Não, foi jogado de escanteio. Jogaram o Alckmin. Eu acho que a maior volta... Quem deu nessa última eleição foi o Geraldo Alckmin. Foi ele mesmo. E ele vai dar mais tava uma aqui na volta, hein? Gazeta. Foi expurgado, tava tocando, ele era garçom. Garçom do Ronivon. A gente tomava café com o Alckmin aqui, Sim, na Dirce. aqui na Dirce, aqui embaixo. Ele adora quindim, inclusive, é uma curiosidade. E ele vai dar outra volta, tá? Entendeu? Não, Será que ele assume a presidência? Eu fico me perguntando isso. No mesmo assunto, nós temos a Prefeitura de São Paulo. Tem o Eduardo Bolsonaro, que parece que ele está tirando o pé do acelerador. É porque o próprio pai dele falou que não quer que ele concorra à prefeitura aqui. O próprio pai falou já que não quer. Vai ser o nosso Você amigo. foi candidata, né? Fui candidata Que partido desse você era? caos. Eu era do Partido Novo. Partido Noivo. Do Partido Novo, quando o partido era bom. Aí eu me desfiliei. Logo que acabou. Qual era a sua turma lá? Sabará? Eu era da turminha dele. Me mandavam pro Conselho de Ética diariamente. Por quê? No partido. Porque eu tava mais na linha do Bolsonaro na época. Achava que o Novo tava dando muito tiro no pé. Eles não estavam acoplando e desenvolvendo a ideia do que o Novo representava. E eu acabei meio que entrei numa briga, critiquei o Amoedo publicamente, aí pegou mal, acabei me desfiliando. Esse vídeo aí é muita sacanagem, hein? Esse vídeo é da campanha. Esse vídeo é muita sacanagem. Você é o nosso querido Minhãozinho, um abraço pra ele. Muita sacanagem. Ele era o meu colega de bancada. É muita sacanagem, a gente dançando. Legal. Não, por favor. Ô Delari, tira esse vídeo aí. Pode tirar esse vídeo. Não, muita sacanagem. Sacanagem esse vídeo. Por quê? Tinha 23 aninhos, pelo amor de Deus, eu falando. É legal. Contando. Isso é importante. Contando com o voto da galera. Mas você Então, mas assim, é caótico isso daí, viu? Saía vereadora e prefeitura. Então, mas caótico. você sabe... 30.700, Ô, Wafa. Mas você sabe que a molecada precisa entrar na política, né? Com certeza. Eu acho importante isso aí, fazer coisa. Mas é tudo meio Eu incentivo, mas é difícil. Não é fácil você, com 23 anos, montar uma campanha inteira, brigar com a galera. Se a gente for fazer uma análise do que é a Câmara Municipal aqui... Tem gente que está assumindo o mesmo cargo desde 1997. Nossa, quando eu nasci, entendeu? E a galera tá lá e não larga o osso. Tem muita máfia, né? Tem muita máfia dentro pra caramba. do serviço público. Tá? É complicado. Não é assim fácil. Independente do lado, por que você acha que a turma continua votando nessa galera aí antigona? A gente tem que entender como é que funciona o voto hoje aqui no Brasil. Falar que não existe compra de votos é a maior mentira que tem. Essa galera se alia em regiões, principalmente em regiões periféricas mesmo, tem ali um bom relacionamento com a liderança, despeja o dinheiro tal, cesta básica, essa coisa toda, e consegue esses votos assim, né? É uma questão de como que eu vou assumir esse distrito aqui através dessa compra de votos. Mas então é o que acontece. Mas você acha que inclusive em São Paulo. Pra caramba. Ele liga pouco pro município, ele sempre fica preocupado com o macro. Fala assim, não, o presidente e tal, ele esquece de ver ali o vereador, o prefeito. Você acha que ele tem essa... Totalmente. Hoje o brasileiro ele não consegue entender que quando você tem um buraco na rua, um poste que não funciona, você tem que acionar o seu vereador. E não culpar o governador, por exemplo. Mas nesse caso, que a gente vive aqui no Brasil, eu acho que muita coisa também reflete sobre o governo federal. Então, se a gente pegar um governo Lula, por exemplo, que é um governo desorganizado, que não tem ministro competente ali assumindo, isso reflete nos estados e nos municípios também. Então, e lembrando que todo o recolhimento de impostos que a gente tem volta para a União e é a União que faz essa distribuição.
Então eu acho que isso reflete muito também nessa cabeça. Inclusive a questão de segurança mesmo. É uma pauta que esse governo está totalmente afastado do que a segurança pública precisa. É um governo que ataca diariamente os policiais, é um governo que ataca diariamente essa questão de armamento. E aí a gente tem um episódio, igual o episódio de ontem em Blumenau, que foi lamentável. E isso tudo porque a gente não pode ter uma segurança privada em escola, né? E esse governo ainda acusa e faz uma politização do que aconteceu ontem, culpando as pessoas que querem que as nossas crianças sejam protegidas. É isso. Então eu acho que o governo federal reflete muito em como os governos e municípios caminham. Boa. Tem nomes Muito que bem. a gente... Acabamos? Eu acho que sim. Foi muito gostoso. Foi gostoso. Você volta na próxima. Você volta? Não, eu volto sempre Aí. que vocês quiserem. Você volta quando você quiser. Vem amanhã. Ah, que bom. Não, amanhã é feriado. Amanhã não Amanhã é tem. feriado. Não, gente, amanhã é Amanhã feriado. não tem programa, só pra Mas ver o eu programa. queria Por aproveitar isso. rapidinho, eu posso Lógico. dar um recado? Claro. Muita gente sentiu minha falta no Morning Show, por incrível que Não, pareça. o morning tá muito complicado. Muita gente sentiu a minha falta, sentiu a falta de ter outras pessoas com outra vozes. ideologia, outras vozes. Então, a partir da semana que vem, eu vou estar ao vivo todos os dias no canal do YouTube do Segue o Fio. Do Superman? Exato. Ó, Marcão. Eu, a Superman deram o tombo eu, nele. a Adriles, o Superman e a Geisiane. Deus me E livre. vai ser um Que turma, programa hein? todos os dias. Você tem certeza Das disso? 10 às 11h30. Você... A carreta furacão de direita vai estar lá todos os Direita dias. da manhã. absoluta. Segue o Fio Terra. Segue o fio terra. Com a Adriles? Com a Adriles vai ser uma Adriles, loucura. A gente vai ter que colocar Deus um me tapa-boca nele de vez em Ó, o quando. Superman, ó. Olha lá. Olha o Adriles ali, ó, no celular. Que bonitinho Paulinho ele. ó. Pancake. de BH, querido. Olha lá, que coisa.